Boa noite, Gláucia, queridona. O povo vai entrando, vai chegando. A live de hoje é um assunto bem representativo para a nossa vida atualmente, né, em tempos de pandemia, que é esse caminhar para o novo. Então, conversar aí durante essa noite com vocês, né, para quem está chegando agora e para quem vai ver ali na reprise, né, no gravado. Então, esse caminho novo, esse caminho... Boa noite, Gláucia, queridona. Dora, boa noite. Então, o caminhar para o novo, ele requer algumas atitudes, né? Requer algumas posturas. Que novo é esse? Estou falando de um novo em vários aspectos da nossa vida. Um novo emprego, um novo trabalho, um novo projeto, um novo relacionamento, um novo carro, uma nova casa, né? A gente faz vários movimentos para tentar alcançar o novo e nem sempre consegue. Então, existem algumas chaves sistêmicas que eu vou dizer que, não sei se eu vou dizer que são determinantes, mas ajudam muito, porque não basta chegar no novo. É preciso conquistar esse novo também. Então, é um pouco desses elementos que eu vou trazer de como a gente consegue caminhar para o novo com energia, com confiança, com a ajuda do nosso eu adulto, que é central para estar presente, conectado com os movimentos presentes e alcançar finalmente esse novo na nossa vida, né? Bom, nessa live eu não vou contar, nem vou falar como chegar nesse novo através de passo a passo, o que você deve fazer, né? Os números da Mega Sena ou como se conquista uma pessoa, não é sobre isso. É como chegar de uma outra maneira, né? É a postura mesmo, é o pensamento sistêmico. Então, se você tá aí procurando o novo, então seja bem-vinda, seja bem-vindo, aqui é o lugar certo para você encontrar essas chaves sistêmicas para te ajudar a conectar e a chegar nesse novo, né? Bom, a real é que a gente está sempre em busca do novo. A vida, ela se dá num fluxo constante em busca do novo. Então, todo dia nascem bebês, né? Novas vidas. Você tá, Dora? Eu também tô. Todo dia nascem bebês, todo dia brotam plantas, todo dia nascem bichinhos por aí. Então, a vida tá sempre indo, correndo em direção ao novo. Com a gente, isso não é diferente. Nem na nossa vida particular e nem na nossa vida coletiva. Então, se a gente quer continuar vivendo, a gente de fato precisa caminhar para o novo. Precisa se preparar para caminhar para o novo. Eu penso até que é uma responsabilidade, um cuidado com a vida, essa preparação. Então, já que eu tenho, digamos assim, uma responsabilidade e um desejo de que a vida se perpetue através de mim, seja através dos meus projetos, enfim, como for, né? Oi, Jaque, boa noite, querida, bom ter você aqui. Então, já que você tem esse interesse de que a vida continue através de você, nada melhor do que se preparar para alcançar esse novo com uma coerência, com uma integralidade. E claro, como eu citei, né, a gente está vivendo um momento de pandemia que matou muita coisa. Não só vidas humanas foram perdidas. E aqui no Brasil a gente tem aí um cenário bem complexo, né, com mortes de empresas, mortes de projetos e várias situações. É um cenário de morte mesmo. E o que a morte nos diz? A morte nos diz que em breve haverá nova vida. E é assim que eu penso. Então, quando vem
um momento pandêmico ou algum momento de crise, existe uma situação de que a morte é forçada, digamos assim. A morte vem e força a gente para se liberar de algumas coisas, né? Então tem essas situações de uma morte forçada, de que algo morre e vai morrer, e aí eu vou ter que implementar o novo, de qualquer maneira. Mas tem também aquela situação em que eu já estou numa situação estável com algo e quero algo novo. Busco de forma autônoma, né, de forma ativa, algo novo. Então aqui a gente olha para essas duas situações. Quando você é empurrado para o novo, você tem que ir procurar um novo trabalho, tem que ir procurar uma nova casa, tem que ir em busca de um novo relacionamento, ou quando você deliberadamente quer caminhar para o novo. Porque também é necessário entender... Oi, Liana, boa noite, querida. Saudade, Jaque, Pati, que alegria ter você aqui. Boa noite. A gente está falando aqui sobre como caminhar para o novo através de atitudes sistêmicas, né? Atitudes sistêmicas que nos dão uma postura melhor, digamos assim, para alcançar e manter esse novo. Então, existe algo na natureza que é um ciclo natural, em que algo faz nascer, algo faz a manutenção disso que nasceu, né? Uma vida que se mantém, e algo vai lá e encerra, destrói. Lembrem aí então da tríade da mitologia do panteão indiano, né? Então tem Brahma, tem Vishnu e tem Shiva, que é o destruidor. Às vezes a gente tem medo do destruidor, mas é só numa finalização que algo melhor pode vir. Então a gente tem que olhar com bons olhos para os ciclos de vida, manutenção e morte. E aí também isso nos ajuda, apesar de toda a dor que a gente está vivendo nesse momento de crise no Brasil e da pandemia, que é global, então existe sim formas da gente lançar uma boa percepção para esse momento de crise e de morte. O ciclo sempre vai existir. Então a maneira como a gente olha para esse ciclo, a maneira como a gente se relaciona com esse ciclo, é que nos vai dar força para a gente caminhar para esse novo, né? E eu perdi meu pai em dezembro, não foi pela Covid, foi do coração. Ele se foi, a Pati, eu acho que também teve uma perda, né, Pati? Então, a gente nunca está preparado para perder alguém e nem para perder algo. Então, esse momento pós-perda, ele também é muito significativo. Ele apesar dessa dor, é um momento de muita nutrição. Fazer esse luto, ir se preparando e acumulando um estofo para o novo que vai chegar. A vida sempre vem, sempre. E aí, então, quais são então, né? Esses lugares em que a gente está quando a gente está olhando para o novo. É isso, Pati. Te acalma o teu coração, né? Nesse momento também acalma o meu coração, né? Poder vivenciar esse luto e esse momento de uma autonutrição e preparar para um novo momento, né? Então, quando a gente está aí olhando para o novo, em busca desse novo, como eu citei, pode ser uma nova casa, pode ser um novo relacionamento ou uma nova postura dentro desse relacionamento, que também é muito importante, porque os relacionamentos mudam, a gente muda e a gente cada vez mais precisa alcançar, sim, uma nova postura dentro das relações. Enfim, então dentro desse contexto de busca do novo, pode ser que você esteja ocupando um desses lugares que eu vou compartilhar agora. São 3, 4 lugares, assim, tô chamando de lugares, né? Mas é uma forma, é um estado em que você pode estar se encontrando nesse momento. Então, a primeira situação é uma pessoa que ela tá ali no estável, na situação atual. Isso aí, Liana, a vida sempre vem, né? É forte, é bonita, né?
E é isso aí que a gente precisa buscar cada vez mais, essa energia de vida. E tá sempre prestando atenção nos nossos movimentos para ver se eles estão indo para mais vida ou para mais morte. A gente pode ir parametrizando e mudando isso. Então tá. Então, a primeira situação que eu trago de uma pessoa que está vivendo uma situação atual ali, ou antiga, né? Antiga atual, e ela tá super estável, assim. E ela olha, ela até quer o novo, né? Mas ela olha e não vê muitas possibilidades. Então ela tá meio que nisso que se chama de zona de conforto. Então não tá tão preocupada com o novo, mas ela tá até assim, com isso no horizonte, né? Tá meio sem perspectiva mas ela tem uma abertura para o novo. Então ela pode até dizer: Ana, eu tô aqui, eu tô aberta para o novo. Mas não aparece nada novo. Então, essa é uma situação. Presta atenção para você me dizer em qual situação que você está. Uma outra situação é quem já está a caminho do novo. Então, a pessoa já está fazendo movimentos. Ela tem um carro, por exemplo, e, poxa, né, já usou bastante esse carro. Ela está juntando ali um dinheiro, um recurso, para fazer a compra de um novo automóvel. Então, ela já está buscando isso, está fazendo os seus movimentos. Esse novo está tomando corpo cada vez mais, mas ela ainda não chegou lá. Outra situação é quem já chegou nesse novo, já alcançou o novo. E aí, dentro dessa situação, tem duas. Uma é a pessoa que já alcançou o novo, tá tudo dominado, ela tá bem, tá desfrutando, tá inteira ali, e aquilo tá rendendo vida para ela. Ela, de fato, tá vivenciando o novo e tá arrasando, digamos assim. E também tem uma outra situação da pessoa que já alcançou o novo e tá com a impressão de que não chegou lá ainda. Ana, eu tô aqui, eu já comprei meu carro, eu já tô num novo relacionamento, né? Mas tá uma coisa meio estranha, assim. Parece que não tô tão feliz como eu achei que eu ia estar. Parece que eu não tô desfrutando tanto como eu achei que eu estaria. Então, isso nos mostra que nem sempre a pessoa que chegou no novo realmente está lá. Se você bota no campo fenomenológico, deixa o movimento a partir do espírito surgir, bota a pessoa ali, bota um elemento que simboliza esse novo, talvez ela não esteja olhando para o novo. Ela vai estar olhando para qualquer outro lado. Então, ela de alguma forma alcançou o novo, mas não está presente. Está olhando para outro lado, que inclusive, muito provavelmente, é o passado. E aí a gente vai trazer alguns elementos que podem ajudar a perceber isso. Então, desde já, se você está nessa situação, ou para quando você for para uma situação de um novo e se deparar com isso, presta atenção. Presta atenção no seu corpo, nas suas emoções. Quando você está em contato com esse algo novo, né, que você conquistou na sua vida, como é que você se sente? Te dá uma leveza, um relaxamento ou gera uma contração no corpo? Isso nos mostra muito, né? E claro, se for possível, se você se sentir, põe no campo. Num exercício bem tranquilo, se centra antes e põe os elementos no campo. Apenas para ter uma informação. Não se preocupa de fazer liberação nem nada. Só põe no campo. E aí pode ser que isso vá te dando tomadas de consciência e você vai fazendo aí alguns movimentos para ir trabalhando essa liberação de ir cada vez mais para o novo, né? E isso, inclusive, essa situação da pessoa tá aqui no novo, mas ao mesmo tempo parece que não tá, tem até uma conexão com a minha live anterior sobre fragmentação, as nossas partes internas que às vezes não estão se conversando, olhando para uma mesma direção. E minha professora querida Alessandra, que honra ter você aqui, fico feliz. Então, para quem está chegando, essa live ela traz soluções, digamos assim, sugestões de postura sistêmica para você alcançar o novo.
Então, como eu estava dizendo, a minha live anterior trouxe esse elemento da fragmentação, que diz exatamente sobre isso, de quando a gente, por exemplo, conquista o novo, chegou já nesse patamar, mas algumas partes nossas não estão presentes, estão olhando para outro lugar, não estão focadas na mesma direção. Então fica a dica da live anterior que tá show de bola, assim. Então, se você aí reconhece um pouco de alguma situação dessa, conta para mim em que situação, em que estágio desse você se encontra, né? Se já alcançou um novo e não tá lá ainda, se alcançou e tá dominando tudo, se tá no estágio de total conforto e não vislumbra muito, né? Ou se tá aí investindo energia para conquistar e dominar esse novo. Então é legal você ter consciência aí de que lugar você tá. De qualquer maneira, os ensinamentos que eu tô trazendo aqui, pessoal da Rede Livre aí, Kim ou João, né? Alegria ter vocês, que bom. Então, de qualquer maneira, em qualquer lugar desses, né? Qualquer situação dessa que você esteja, as atitudes sistêmicas, elas vão ser essenciais para você chegar num lugar de confiança, de tranquilidade, de uma postura sistêmica mesmo, mais fortalecida para alcançar esse novo, né? Então, de largada, assim, quais são as posturas sistêmicas que a gente pode recorrer para nos ajudar a conquistar esse novo, ou quando a gente estiver lá, a gente estar inteiro nesse novo e poder desfrutar totalmente disso, né? Então, uma frase que eu gosto muito é de que o que veio antes precisa ser reconhecido, respeitado e agradecido. O que veio antes precisa ser reconhecido, respeitado e agradecido. Parece muito, mas isso é o básico. Isso é o básico, na verdade, para a gente caminhar na Terra de uma maneira sistêmica, bem organizada, bem inteira e lidando com todas as coisas ao nosso redor, inclusive nós mesmos, a partir de uma postura adulta. A Dora está comentando aqui que ela está em contato com o novo e está resistindo e indo. É como se fosse um movimento de um vai, não vai, né? Parece isso, assim, um vou, não vou e fica um pouco nessa gangorra, né? É isso mesmo. E é legal ter uma paciência e um amor, uma amorosidade com o teu movimento que está se apresentando. Então, um olhar e primeiro reconhecer isso, né? E concordar com esse movimento. Só na concordância, no assentimento, é que isso pode ir se desenvolvendo, né? Então, o que eu trouxe, né? Que o que veio antes precisa ser reconhecido, respeitado e agradecido. Isso é uma chave incrível, para levar para a vida isso, né? Então, o que veio antes? Tudo o que veio antes. O planeta, os recursos naturais, o nosso sistema familiar, os nossos pais, a casa que já existia antes de eu morar aqui, a empresa onde eu estou trabalhando, o meu chefe, tudo isso já existia antes de mim. Então é preciso aí fazer todo um olhar sistêmico, tá? Então, esse primeiro elemento, né? A Paty está dizendo que está entendendo todo o processo e aceitando. Legal, Paty. Legal que você está dando esse tempo de ir, as fichas irem caindo, né? Isso é super central e importante, não querer queimar etapas, até porque depois a gente acaba tendo que voltar, né? Então, o primeiro elemento dessa frase que eu trouxe é esse reconhecer. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é você olhar para algo ou alguém e assumir que aquilo teve ou tem um papel na sua vida. Que aquilo te beneficiou de alguma maneira, que você cresceu com aquilo, com aquela situação, com aquele algo ou com aquela pessoa. Então, perceba que mesmo uma situação que talvez tenha trazido incômodo e dor,
Com ela a gente também cresceu, porque com ela a gente também aprendeu algo. Então, reconhecer. Por exemplo, os nossos pais. Reconhecer que a nossa vida veio dessa fonte. A gente só está aqui caminhando sobre a terra, vivendo várias experiências, trabalhando, falando em fonte, a minha fonte chegou, minha mãe. Boa noite, mãe, que bom que você está aqui para dar esse apoio. Então, esse reconhecimento parte disso, de olhar para tudo e qualquer coisa que teve em contato com a gente e reconhecer, opa, você tem um lugar na minha história. Você tem um lugar na minha vida. Isso não se trata de gostar daquilo. Não é disso que eu estou falando. Mas é de um reconhecer e dar um lugar. De fato, isso tem lugar na minha vida. Eu reconheço. Então veja como muda o tom, né? Eu saio de um lugar de não estar olhando, de até excluir, para um lugar de reconhecimento. Muda a qualidade da nossa relação, mesmo que a gente já não esteja mais em relação com esse algo ou alguém. Então, primeiro elemento, reconhecer. Segundo elemento é o respeitar. É um outro nível, assim. O respeitar, ele passa por uma condição de assentimento, de concordância. Então, tive contato com aquela situação, ou com aquele algo ou alguém, aquilo me trouxe alguma emoção, algum aprendizado, e eu respeito. Respeito que aquilo foi como foi, que aquela pessoa é como é. E não me diz respeito que ela seja isso ou aquilo, né? Ou eu respeito ou eu entro num lugar de condenação e julgamento. E aí perco total a força. Então, eu preciso respeitar aquilo que eu vivi, aquele carro que eu tive, aquele emprego que eu tive, aquele chefe, aquela relação, aquela casa, aquele país onde eu morei. Então, primeiro eu reconheço, depois eu faço esse movimento de respeitar. Com esse plus do assentimento, de concordar que foi como foi. Ah, Ana, mas esse papo de concordar aí, isso aí é pura passividade. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Marcelo, boa noite, querido. Que bom ter você aqui. Então, para o Marcelo que chegou agora, minha mãe também, o nosso papo aqui hoje é a respeito das nossas... Que atitudes sistêmicas a gente pode ter, cultivar para alcançar algo novo na nossa vida, né? Então, eu estava falando a respeito do assentimento dentro do respeito, né? Então, fala-se às vezes que concordar com algo é uma coisa passiva. Gente, é completamente o contrário. Assentir é uma atitude que parece que mais demanda energia da gente, centramento, postura adulta, que é concordar que aquilo é como é e que eu não posso fazer nada e não poderia ter feito nada de diferente. É se colocar numa atitude absolutamente humilde de que sim, eu sou pequena diante da vida, diante do universo, diante de algo maior. Então, se aquilo é como é, não há nada que eu possa fazer para mudar. A única coisa que eu posso mudar é o meu olhar a respeito daquilo, que é então esse assentimento. Isso, gente, a concordância com tudo e com todos, como são, nos libera. Mas olha, nos libera de um jeito assim que só vivendo para a gente começar a perceber a potência do assentimento. Nívia, boa noite, seja bem-vinda. E aí, então, o que veio antes precisa ser reconhecido, respeitado e agradecido. Isso aí, Pati. Manda aviãozinho pra galera, chama o povo que esse assunto é importante. Então, entrando nesse ponto do agradecimento. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre a gratidão, do poder da gratidão. E eu vejo que é realmente uma peça que se encaixa junto com o reconhecimento e com o respeito em relação às nossas experiências anteriores. Esse agradecimento vai me fortalecer para eu ir para o novo e dominar esse novo.
Então, o agradecimento, ele passa pelo reconhecimento e passa pelo respeito. No agradecimento, eu sinto que assim, a gente percebe que a gente foi para um outro nível quando a gente encontrou com aquilo lá. Então tem muito a ver com o reconhecimento, né? Com os benefícios que a gente teve. E aí, também a pessoa pode dizer, Ana, mas eu vivi uma situação de dor com aquela pessoa, com aquele algo, né? Aquela casa me trouxe dor, eu tive problemas com os vizinhos, aquele emprego me trouxe dor, porque também tive problemas. Mas ainda assim, houve algo que foi aprendido, que foi conhecido, uma nova informação que eu trouxe para o sistema. E bom, então há o que agradecer. Então vejo que assim, não tem como a gente fugir de ir para o novo com uma, digamos assim, inteira, se eu não olho para trás e agradeço. Agradeço aquilo que eu vivi, aquilo que eu tive. E aí eu já até deixo essa dica. Eu até dei essa dica aí essa semana para uma cliente minha, que ela tá indo para uma casa nova e tudo mais, e ela sente aí uma ligação com a casa anterior dela. Então pega um papel, pega uma caneta e faça aí uma lista de umas 15, 20 coisas, itens para agradecer. Agradecer essa casa onde você viveu, esse carro que você teve, esse relacionamento, esse emprego, enfim. Lista esses agradecimentos. Isso é dos mais simples aos maiores, assim. Então, desde as coisas pequenas que eu tive, puxa, naquela casa eu tinha uma visão linda para o morro. Ou aquele carro, fiz as viagens mais maravilhosas da minha vida com aquele carro. Com aquele carro eu aprendi a dirigir. Com aquela pessoa eu aprendi a ter uma postura mais adulta. Então vai listando as gratidões, lista as gratidões. E aí você vai percebendo como a tua relação com esse atual ou com esse anterior, como essa relação vai se qualificando. E vai também te liberando para você caminhar para o novo. Então reconhecer, respeitar e agradecer. São atitudes sistêmicas que eu diria até quânticas, para a gente superar uma fase e ir para uma nova fase. E aí tem um pontinho que eu quero trazer aqui, que quando a gente tem uma situação de dor, uma situação que foi difícil na nossa vida, e aí, gente, pode ir me contando aqui se tem alguma dessas atitudes sistêmicas que eu tô trazendo para vocês, que é mais fácil, que é mais difícil. Ana, é muito difícil para mim agradecer, eu não lembro de agradecer. Ana, eu consigo fazer um reconhecimento das pessoas, um reconhecimento do meu trabalho. Conta para mim, pra gente ir e tecendo aqui, tricotando, tá? Então, um aspecto ainda que eu quero trazer a respeito de tudo que a gente vive, que muitas vezes a gente vive situações de dor. E aí, nossa atitude é se fechar para aquilo, é excluir aquilo da nossa vida, enfim. E muitas vezes a gente entra numa situação de se vitimizar. Então, sim, algo ou alguém me causou um dano, eu vivi um dano. Então, isso tem que ser reconhecido. Eu sofri um dano. Mas fica bem complicado se eu pego isso e transformo isso num troféu de vítima. Aí eu vivo aquilo, eu carrego aquilo como se fosse um troféu mesmo. Seguro bem forte, porque eu passei por tal situação, nananana. E o que é importante a gente lembrar? A gente vive num universo que é pura vibração, pura energia. Então, sim, de fato, tudo que nos chega porque aquela fechadura se encaixa com a minha chave. Então, a minha vibração e a vibração daquela situação, daquela pessoa, estavam dialogando, estavam alinhadas. Ou seja, de algum modo, mesmo nas situações mais extremas e mais difíceis, eu tenho a minha parte de responsabilidade
por estar presente naquela situação, por me envolver naquela situação. E esse reconhecimento de que eu tenho responsabilidade também sobre aquela situação, por mais dolorosa que ela seja, também me ajuda a fazer uma liberação, a ir me liberando daquele algo, daquela situação ou daquele alguém. Então é como se eu tirasse os meus fragmentos de alma, porque uma situação dolorosa fica com partes nossas lá. E aí a gente não está inteiro aqui, no presente, né? A gente fica lá e então se vitimizando, perdendo força completamente. A postura, a posição da vítima é uma das mais perigosas que existem. Muitos terapeutas, muitos professores falam isso. De fato, a gente sente isso. Então, assuma a tua responsabilidade desse algo doloroso que te aconteceu. Porque você quer ir para o novo, mas como você está preso naquilo, você não tem força. E se tiver força para chegar lá, pode ser que você não tenha força para desfrutar em plenitude desse novo, tá? Então a Nívia comentou aqui, a gratidão deve ser falada, dita para o universo, ou posso somente sentir essa gratidão com sentimentos e emoções? Nívia, o que fica mais leve para você? Não existe uma receita. Isso que eu sugeri dessa lista é bastante um exercício de gratidão. Então, esse exercício de procurar as minúcias daquilo que me fez crescer em relação, né, com esse algo ou com esse alguém. Então, você pode se expressar, se você quiser, para alguém. Você pode escrever. Você pode apenas sentir essa gratidão, tirar uns momentos, se centrar, se você quiser, e fazer. E você pode, inclusive, fazer um centramento, assim, umas respirações, e botar algo na sua frente, uma cadeira, enfim, que represente esse algo. E você pode falar, né? Às vezes não quer falar para a pessoa, mas fala para esse algo aí que está representando. Ancora na cadeira essa pessoa, essa situação, se centra e fala para ela o que você agradece, né? É algo legal também de se fazer. Então, a gratidão, o que importa é que ela esteja reverberando na gente. Todo dia que você puder agradecer, perceber a água saindo da tua torneira, a luz, né, a energia elétrica, agradecer a casa que te protege nesse momento, agradecer o trabalho, o emprego que está alimentando você e a sua família. Isso vale até mandar e-mail, Marcelo, bem isso, vale até mandar e-mail, zap, é bem isso. Então a gente precisa de fato agradecer para ir se liberando e caminhar para o novo. Isso faz sentido para vocês, gente? Como é que fica? Como é que ressoa essas informações? Vai me contando aí. Então, essa chave que eu falei, né, de a gente tomar nossa parte de responsabilidade e avançar para o novo, né? E aí tem um outro elemento. A pessoa às vezes faz um movimento forte de ir para o novo. Junta um dinheiro para comprar um carro novo, para comprar uma casa, para alugar, para fazer uma viagem, ou se empenha em conseguir um relacionamento novo e por aí vai. Mas, de verdade, a pessoa não está aberta. Ela não está, de fato, aberta e receptiva para aquilo. Eu citei isso antes, né? Se você coloca no campo, você vê que a pessoa não está olhando para esse novo, para esse algo que ela quer conquistar, para esse algo que está se apresentando para ela. Então, ela, de fato, não está aberta. E aí, podem ser... A gente pode olhar para essa situação de várias maneiras. Às vezes a pessoa, ela chega no novo ou nem consegue alcançar o novo porque ela não está aberta. Mas ela não está aberta porque às vezes ela não tem autorização sistêmica. O que é isso? Uma autorização do sistema familiar dela. Ou ela não se permite. Então, a família dela ganhou, né? Todo mundo sempre ganhou até R$1.500, R$2.000. E agora ela quer ir para um novo patamar financeiro.
e faz movimento, se esforça, se profissionaliza, se qualifica e não alcança. Aí você bota no campo e vê que a pessoa não está aberta, não está se permitindo. Então, essa situação do estar aberto é bem importante. Fica essa dica também, essa sugestão de exercício, para que você esteja sempre em contato consigo mesma, consigo mesmo, para verificar o quanto que você está ou não aberta para essa situação. Então, mais uma vez, perceba no seu corpo. Tire uns minutinhos aí para fazer umas respirações, acalmar a mente e se imagine indo para esse novo. Como que fica o seu corpo? De novo, tem retração? Tem relaxamento? A respiração trava? As pernas ficam duras? Os braços ficam duros? O maxilar aqui prende? Ou você relaxa? Ou você consegue ver em você um movimento de ida para o novo? Então, Oi, Cacá. Boa noite, querida. Bom ter você aqui. Então, para quem está chegando, essa live está trazendo informações a respeito de posturas sistêmicas, né, atitudes sistêmicas para a gente caminhar para o novo com mais força e mais confiança. Então, ficar atento quando você estiver caminhando para o novo ou já ter alcançado essa situação que você quer, como é que você fica de fato o teu corpo? Existe abertura ou não? Então, dependendo do que for, essas tomadas de consciência já vão te dando chaves, você já vai encontrando se existe alguma lealdade sistêmica, se existe alguma outra situação na tua vida que faz você não se sentir merecedor, ou que não esteja aberto, né? E aí, às vezes, só essas tomadas de consciência já vão nos abrindo, já vão nos liberando. Às vezes é preciso uma intervenção terapêutica, constelação, entre outras possibilidades, né? E aí as liberações são bem profundas, mas também exigem que a gente sustente as liberações com a nossa postura sistêmica, né? As pessoas pensam, a constelação faz um milagre. A constelação não faz milagre. A constelação é uma intervenção pontual, que precisa ser mantida, sustentada depois pelo cliente. A Liana aqui está comentando, eu sinto que o aceitar é um pouco mais desafiador. Com certeza, Liana. Eu digo de boa vontade, com consciência de que aceito, mas parece que no coração ainda não veio aceitação. Verdade, Liana. É bem importante isso que você está trazendo, porque nossa mente faz um movimento. Realmente, a gente às vezes quer aceitar, concordar com uma situação que está ocorrendo, mas dentro não rola. É bem diferente. E aí, Liana, o que pode ajudar a ancorar essa concordância? O corpo. Então, eu faço muitas vezes práticas, exercícios sistêmicos de colocar algo ali na minha frente, algo que está difícil de descer aqui pela garganta, né? Que está aí. Às vezes a gente já olha para uma situação com um olhar de preconceito, por exemplo, já está muito constituído na nossa mente e tem uma dificuldade de olhar para aquilo, quando olha fica difícil, então eu ponho na minha frente, ponho uma cadeira, ponho um papelzinho, faço um centramento, algumas exalações e vou relaxando o corpo, vou tranquilizando a mente e aí eu olho para aquilo. E aí, o que eu sinto, Liana? Que eu vou me abrindo para aquilo. E eu posso me dar esse comando. Eu me abro para você. E vejo o que surge. Eu olho para você com respeito. Eu concordo com você assim como você é. Então, de um lugar bem profundo da gente, em contato com algo maior, né? Com o amor do espírito, com o universo, parece que a gente vai trazendo isso para o nosso corpo, sai do nível da mente e vai para algo mais profundo. É daí que vem as frases sistêmicas, as frases de solução da constelação. É desse lugar profundo e vazio, né? Então aí, Liana, vai ficando mais fácil. E eu percebo várias mudanças. Vai ficando mais fácil de concordar com algo, porque eu vou me percebendo muito pequena, muito humilde diante daquilo.
que eu não poderia fazer diferente. E se aquilo existe, é porque está a serviço de algo maior. É porque a grande vida, o grande espírito fez aquilo lá. Então tá, né? Quem sou eu, pequena aqui, para dizer que tá errado, né? Se o grande espírito, a grande vida plasmou aquela situação. Então, só compartilhando um pouquinho, assim, Liana, do que eu vivo e de como a gente leva isso para uma constelação, trazer para o corpo, né? E aí, então, essa frase, né, de quando a gente se vê fechado para algo, percebendo e trazendo a frase, eu me abro para isso. E não é eu mereço isso, porque todos merecemos. Todos merecemos. Não existe alguém que mereça menos. É muito uma atitude minha. Veja que é ativo, é eu me abro para isso. Então depende de mim, digamos assim. Digamos não, é assim mesmo. Claro que tem lealdades sistêmicas, mas mesmo esse movimento sistêmico também depende de mim. E concordar que às vezes eu estou numa dificuldade ou tenho tempo das coisas para eu alcançar esse novo. Às vezes eu quero, fico lá, dando murro em ponta de faca, querendo acelerar o processo, sem me dar conta de que é naquele processo que eu vou aprender até a chegar nesse novo e a valorizar esse novo por conta do processo que eu tive. Então é isso, gente. Como é que fica essas informações? Como é que chega isso para vocês, né? Então, vão registrando aí para mim. Se vocês aprenderam algo aqui, né? E algo que vocês vão levar para a vida de vocês, que vão compartilhar aí com um cliente, com um parceiro, amigo, registra aqui para mim, para eu ir também tecendo isso, tendo essas informações valiosas assim, isso é muito valioso. Então, eu acho que a pergunta final aí que eu queria deixar para vocês, já deu 45 minutos de live, né? As perguntas que a gente precisa se fazer quando tá nesse caminho pro novo o que tá me impedindo de caminhar pro novo? Ou o que tá me impedindo de permanecer no novo? Como é que tá a minha capacidade de reconhecer, respeitar e agradecer? Como é que tá a minha capacidade de abertura? E aí, então, a gente vai ficando com as informações e vai tendo tomadas de consciência pouco a pouco, até que a gente pode chegar no novo e no novo continuar continuar nutrindo e sustentando as nossas posturas, as nossas atitudes sistêmicas de reconhecimento, de respeito, de gratidão com isso que é agora, com o que foi antes. Então, bora todo mundo pro novo. Bora dominar esse novo, viver, desfrutar e assim a gente vai espalhando cada vez mais vida dentro da nossa vida e ao redor. Então, desejo uma boa noite para vocês, obrigada pela presença, um beijo no coração de todo mundo, foi ótimo estar aqui com vocês.